Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão. Estou aqui mais uma vez para lhe trazer uma palavra de carinho, de conforto e um pequeno discernimento daquilo que eu for capaz, que o Espírito Santo possa me orientar e de dar uma pequena parcela sobre algo dentro da palavra de Deus e que venha trazer experiências na sua vida, né, com Deus. Eu sempre tenho falado que Deus sempre mostra sinais para o homem, né? Sinais da sua vinda, e ao mesmo tempo mostrando que sempre que Jesus é Deus, né? Deus que se fez carne e que veio para que havia necessidade da sua morte para nos resgatar, né? Então Deus sempre foi mostrando um sinal. Quando Jesus foi batizado nas águas por João, naquele momento houve algo sobrenatural. O Espírito Santo desceu como uma pomba e saiu uma voz do céu, que é o Pai, Deus, dizendo: "Este é meu filho amado, com quem eu tenho alegria e me comprazo." Uma manifestação do Espírito Santo de Deus, provando que realmente Jesus não era um homem comum. Ele estava em carne, tal como um homem comum, mas ele é Deus, né? Teve vários episódios, né? Jesus, pouco antes da sua morte, ele conversava com os seus discípulos e tentava mostrar para os seus discípulos que havia necessidade e a morte deles se aproximava. E Pedro até duvidava: "Mestre, isso não vai acontecer contigo." E Jesus repreendeu, né? Repreendeu: "Sai, Satanás." Quer dizer, era o diabo falando, né? Não era propriamente Pedro, duvidando, né, da palavra, né? Quer dizer, querendo se animar. Isso não vai acontecer, claro. O plano da salvação e da morte de Jesus é um plano divino, né? Então teve um outro episódio que Jesus conversava com eles e talvez tivessem 3 discípulos que fosse mais difícil de entender o que Jesus queria falar sobre a sua morte. Então ele reuniu Pedro, Tiago e João e os convidou, né, para que fosse ao monte, chamado Monte Tabor, né, para orarem. E os 3 acompanharam Jesus. Chegando ao monte, começaram a orar, e Jesus então começou a aparência dele se transformar. A roupa começou a ficar brilhosa, o seu rosto resplandecente. Mal comparando, quando você vai na estrada e você vê aquelas placas e aqueles nós chamamos de vagalumes na estrada para mostrar obstáculos, em que o farol incide e aquela tinta especial reflete. Acontece também com pessoas que trabalham na estrada ou trabalham limpando as ruas à noite. Então, para que não seja surpreendido ou atropelados ou seja melhor identificado, eles usam as faixas na roupa que também é luminescente, mas isso nem se comparar com a luz que transfigurou Jesus naquele momento. Só para você ter uma ideia. Então, os discípulos ficaram atônicos, apavorados, até com medo, né? O que está acontecendo? Jesus está com uma aparência diferente e a roupa dele se transformou em alvo mais que neve. Ali, Jesus, quando estava em carne, aqui coabitando conosco, ele ainda não estava com o corpo glorificado. Mas, de qualquer maneira, como os sinais que ele dá hoje da sua vinda, com esses rumores, as coisas que estão acontecendo, tudo que vem de conta a palavra de Deus, os homens completamente diferentes, ou alheios à palavra, indiferente, ou alheio à palavra de Deus, mas Deus está dando sinais da sua vinda. Eu sempre tenho falado nas minhas lives, a primavera de Deus está chegando, as flores estão aí, né, no campo. Há necessidade de que venha se colher o trigo, que é a igreja. E o povo, e o homem, e o mundo não está nem aí, né? Não está ouvindo a voz de Deus. Então, Deus sempre dá um sinal através de Jesus Cristo, da sua palavra, de que a sua vinda é real. Então, os discípulos precisavam entender o que Jesus queria falar sobre a sua morte. Então, naquele momento, foi dado como se fosse um trailer do que é o céu. E nesse momento apareceu Moisés e Elias.
que representavam os dois maiores profetas do Velho Testamento, e era a aliança que Deus, eles representavam a aliança de Deus com os israelitas, que Jesus veio ao mundo e não participou de pecado. Ele cumpriu a tarefa que Deus tinha determinado para ele. Havia necessidade que Jesus fosse um homem íntegro, isento de qualquer pecado. Aliás, foi o único ser que pisou nessa terra sem pecado. Havia necessidade dele estar e resistir. Ele foi tentado a pecar. Satanás teve a ousadia de, quando Jesus estava jejuando, ele ia ao monte diante de Deus e sabia que Jesus estava em jejum 40 dias. Você está com fome, transforma pedra em pães. E Jesus retrucava ele com a palavra. Ou mandava, você é o filho de Deus, se joga aqui, porque lá no Salmo 91 diz que os anjos darão ordem a teu respeito. Se joga. Aí Jesus falou, não, mas também está escrito na palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Então esse ousado, ele nos tenta até hoje. Então Deus tinha que mostrar para os seus discípulos um testemunho de um futuro que iria acontecer, da transfiguração. É o monte da transfiguração de Jesus. Então naquele momento apareceu Moisés e Elias, representando os dois maiores profetas do Velho Testamento e a aliança que Deus havia feito com os israelitas, de que ele ia mandar um ungido e que esse ungido iria salvar o mundo. E nesse momento em que os discípulos sabiam, houve uma nuvem que os envolveu e saiu uma voz dessa nuvem, tal como lá no batismo de Jesus: esse é meu filho amado, quem me comprasse. Então aqui, essa voz falou assim: esse é meu filho amado, ouçam no que ele tem a dizer. Naquele momento, formou-se a Santíssima Trindade, o Pai, a voz, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, a nuvem que os envolveu. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A gente entende quando você propõe a estudar a palavra de Deus, propõe entender o que é ser realmente estudioso da palavra e ser um convertido a Jesus Cristo, você começa a entender coisas maravilhosas. Na Bíblia não fala sobre a Santíssima Trindade, fala sobre o efeito da Santíssima Trindade, né? Em vários momentos Deus prova que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse momento houve a reunião dos três naquele momento: a voz, Deus; a carne, o Filho, o Verbo que se fez carne, Jesus, que é o Filho; e a nuvem, o Espírito Santo, aquela nuvem branca, né? Então você vê que Deus teve sempre uma preocupação, mas ele deu uma ordem aos discípulos, que não falasse nada até que houvesse a ressurreição dele. Então naquele momento, foi um momento assim, temporário, a transfiguração, mas a ressurreição de Jesus, ela é permanente, Jesus ressuscitou para sempre. E ali mostra também naquele momento que haverá a ressurreição dos mortos. Todo aquele que nele crê, né? E que crê na palavra de Deus, que aceitou Jesus como Salvador, o único e eterno Salvador, creu nessa verdade que está na Bíblia Sagrada. Um dia, quando Jesus voltar, nas nuvens com poder e glória, esses servos fiéis serão também transformados em um corpo incorruptível, tal como um corpo glorioso ou glorificado de Jesus. Os mortos primeiro e em seguida os que estiverem vivos no Senhor. Então Deus dá sinais, sempre com cuidado. O que acontece é que Jesus, alguns dias depois, realmente vem a acontecer o fato, né, dele ser vendido, né, e aquilo era um plano de Deus. Judas o vendeu, o traiu. Jesus foi à cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Deambulou, né, entre os homens para provar que ele tinha sido ressurreto. Marta, Maria e Joana foram ao túmulo e chegaram lá, viram o túmulo, uma pedra, o túmulo lá para dentro, viram as roupas, né, que se envolviam Jesus lá num canto. E cadê? E apareceram dois anjos, glorificados, anjos, e falaram: vocês estão procurando quem? Quem você procura não está mais aqui. E elas saíram e foram falar para os discípulos, né, que Jesus tinha se ressuscitado. Jesus,
apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, eles vinham conversando, triste também, sempre havia aquela coisa, né? Na Monte da Transfiguração, eles achavam que, Senhor, quer que façamos uma tenda aqui, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ele não entendia o significado daquele momento. E, durante o caminho de Emaús, os dois discípulos também iam conversando. Puxa, mataram o nosso Salvador, nós tínhamos tanta esperança nele como rei de Israel. Eles achavam que era um reinado terreno, mas Jesus falava do reinado celestial, do reinado espiritual. É esse rei que habita no nosso coração, que nós aceitamos como o único e eterno Salvador. Você já pode participar desse reino. Você não precisa morrer para participar. Você já está nesse reino no momento em que você aceitou Jesus. Aí você vai evoluir dentro desse reino. E depois um dia Jesus nos levará. Aqueles que estão mortos e os que estiverem vivos, na nuvem com poder e glória. Então Deus, ele sempre tem um cuidado com o homem. Ele não precisa provar para o homem que ele é Deus, porque ele é Deus, mas ele demonstra, por causa da incredulidade do homem, determinados fatos na Bíblia, justamente que é para o homem crer por causa da incredulidade. Nós somos incrédulos. Muitas vezes a gente diz, será que isso é verdade? Será que realmente esse fato vai acontecer? Então nós temos até uma vantagem mais ainda em relação aos discípulos, aquele povo que esperavam que Jesus que ia nasceu, e que aquele homem, aquela criança que se desenvolveu, aquele homem, ele realmente era o Filho de Deus. Os fatos todos já passaram, comprovados, e a nossa geração tem mais obrigação ainda de aceitar, porque tudo aconteceu e está acontecendo. Aconteceu a morte de Jesus, aconteceu a ressurreição de Jesus, ele provou isso. Ele provou quando ele foi, depois no caminho de Emaús, que os discípulos se despediram, Jesus se despediu, ele não, fica conosco, se afastar. Jesus entrou com ele, sentou com ele, ceiou com ele, partiu o pão, comeu do pão, comeu um pedaço de peixe lá, o que eles deram para ele, para provar de que, porque Tomé duvidou, não, pensando que era um espírito, que é isso, Tomé, aqui, ó, sou carne, eu sou osso, mas era um osso e uma carne já. Aí quando ele se levantou, aí eles viram realmente que era Jesus, né? Porque o ato em que Jesus partiu aquele pão, por certo, eles viram as marcas dos cravos de Jesus, e o jeito como Jesus, né? A personalidade de Jesus, né? Como nós teremos no céu. No céu nós vamos ser fantasminhas, alienados. Não, nós vamos ter a nossa personalidade, só daquilo que é benéfico, daquilo que é bom. Nós não vamos ter a personalidade dessa terra, aquela personalidade ruim, pecaminosa, oriunda lá do pecado, lá do Éden, não. Isso aí vai acabar, nós vamos ter a nossa personalidade. Eu vou continuar sendo o Paulo, você o José, você o Antônio. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome, mas nós vamos ter a nossa personalidade. Não personalidade ruim, marrento, não, nós vamos ter a nossa personalidade. Então Jesus, quando levantou, ele saiu pela parede, porque ele já estava num corpo glorificado, não precisava abrir porta. Assim será no céu. Então Deus tem demonstrado o poder dele, apesar da incredulidade desse povo, a incredulidade da humanidade, o deboche de descaso que se faz com a palavra de Deus hoje em dia. Tenha fé, porque aquele que transfigurou para mostrar o seu poder, que ele seria ressurreto, ele deu para, naquele momento, mostrando como seria a situação, o céu, né? Que vai acontecer com você também. Não desista nunca de ser feliz ao lado de Jesus. Não desista, não tenha medo. Em qualquer circunstância, você creia que você tem um Deus, você tem Jesus do teu lado para te ajudar nos teus problemas, ajudar nas tarefas difíceis dessa vida, porque todos nós que estamos nessa face da terra temos nossos momentos ruins. É o momento em que você chega, às vezes, no fundo do poço, é o momento em que vem uma doença, é o momento que você fica temeroso, vou morrer dessa doença, vou me curar dessa doença. Às vezes nem sempre, né? Às vezes é um plano de Deus, aí na pandemia nós vimos muita gente que ficou ruim. Eu tenho um amigo que foi traqueostomizado, ele, a esposa, quase morreram, ficaram mais de 2 meses ali dentro da UTI, e estão bem, graças a Deus.
No meu caso, já tive um outro testemunho na minha vida em que houve uma melhora, mas aprove Deus levar. Agora Deus levou. Um dia nos encontraremos, somos salvos. Teremos o prazer de estarmos juntos, uns com os outros, glorificando eternamente ao Senhor e nos confraternizando eternamente no céu, porque o céu é real. Então, se você tem problema, se você é temeroso, Deus deixou vários sinais de que Ele é Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Ele um dia, Ele vai te levar, você o aceitando. Mas nessa terra você já pode desfrutar desse reino. O homem jamais poderá viver só. Como? Eu não entendo como homem. Ele se afasta de Deus e quer resolver os seus problemas sozinho. Às vezes o cara é um empresário, ele tem uma situação boa, às vezes passa por um problema, mas não busca Deus, não bota o joelho no chão, não dobra o seu joelho para orar. Ele acha que está tudo perdido e muitas vezes o camarada chega ao suicídio, que é isso que o diabo quer. Ele vem para roubar, matar e destruir. Se você comete um ato desse, você está perdido, você se matou, você morreu cometendo um crime contra você próprio, e a lei de Deus desaprova isso. E por que se desesperasse que você tem um Deus que encarna, se transfigurou para mostrar o seu poder na vida das pessoas, na tua vida e na minha vida? Amigo, meu irmão, minha irmã, não se desespere. No mundo, Jesus disse, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo na cruz, venceu a Satanás na cruz, por tua causa, basta você crer. Eu sempre vou falar isso, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, estou falando do Rei dos Reis, aquele que quer te salvar, aquele que está pronto para entrar no seu coração, ele não arromba o seu coração. Mas tenha calma, tenha de bom ânimo, que Jesus, Ele quer fazer, mostrar aquele momento da transfiguração, que Ele pode transfigurar a sua vida também em glória. Creia nessa palavra, creia, porque Deus falou diretamente ali naquele momento, a voz do céu, o Pai, falou quando Jesus foi batizado, mostrando que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje está agindo, é a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus, ele está aí, ele está aqui agora, nesse momento, ele está do seu lado nesse momento. Creia, não é o Paulo, não sou eu que vou curtir essa verdade no seu coração, mas é o Espírito Santo de Deus que age na sua vida. Se você não quiser, você tem um livre-arbítrio, não tem problema. Não é questão de você não quer, e como diz aí, agir, se dane, não se dane não. Eu quero que você ganhe o plano da salvação de Jesus. Não falo o nome de igreja, eu falo de Jesus, porque nós somos um país cristão, não somos? Então, a maioria né? Quem quiser ir saindo do barco, pular do barco. Muitos estão dentro do barco, Jesus está no barco, mas eles pulam fora do barco. Outros nem no barco querem entrar. Então, vai esperar a salvação de quem? Vem a tempestade, tem um barco para salvar e o cara está renegando esse barco. A única oportunidade de você atravessar para a margem do rio, senão você vai morrer afogado. E você quer morrer afogado? Espiritualmente falando? Você quer ficar fora do barco? Um barco que está sendo direcionado por quem? Por Jesus. Jesus é o próprio barco. Ele deixou vários exemplos disso. Então eu quero deixar essa palavra de carinho e de ânimo. Não se desanime, seja qual for o teu problema. Você dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu creio no teu poder, resolve esse problema para mim que está difícil, resolve esse meu problema social, resolve esse meu problema financeiro. E muitas vezes não é um problema financeiro, não é um problema de família, mas é um problema que está te afligindo. Não faça como os muitos desistem e cometem um ato contra si próprio. Eles terminam com a sua própria vida porque não creem no poder de Deus. Deixa, faça como Jó, foi na sarjeta, mas ele creu no poder de Deus, Deus restituiu tudo a Jó. Esse é o caminho, a verdade e a vida de Jesus Cristo. Bem, eu quero dizer que domingo, né, é um dia feliz, primeiro dia da semana, né? A gente sempre tem aquela ideia que o primeiro dia da semana é segunda-feira, que é onde a gente começa a trabalhar de novo, ter a nossa atividade.
Mas domingo é o primeiro dia da semana. Mas é um primeiro dia em que você está junto com a sua família, junto com os seus, né? Se confraternizando, se deliciando com a sua família. Mas seja um dia prazeroso, mas eu quero deixar essa palavra do fundo do meu coração. Creia em Jesus, creia no poder de Deus. Não creia na igreja evangélica, na igreja católica e outro segmento, nem isso não vai salvar. Se você for convidado para você ir para a minha igreja, não pensa que você vai ser salvo porque você está fazendo parte da minha igreja ou de uma outra igreja, não. Você só será salvo se aceitar Jesus Cristo como único e eterno salvação e acreditar nas palavras dele. Você não vai ser, você vai ser diferente para o mundo, mas você não vai deixar de viver o mundo, vai deixar de ter suas amizades, não vai deixar nada. Eu tenho vários amigos de outros segmentos, de vários, e eles me consideram, me respeitam por eu ser cristão. Eu não fico junto dele ali, olha, você tem que ir para a igreja. Não magoo nem maltrato o coração de ninguém. Dentro das minhas lives, né, eu falo do poder de Jesus para todos, sem exceção. É um momento especial. No dia a dia, tem amigos prazerosos que têm outros pontos de vista, não tem problema nenhum. Mas é para eles, também com meu amor e meu carinho, mostrar o poder de Deus na vida dele. Não se desespere. Jesus quer que você entre no barco da salvação para te ajudar nos teus problemas. Você não vai deixar de ter problema. Problema nós temos, mas Jesus pede para que tenhamos manhã, porque Ele venceu o mundo. E quero dizer para você também, você ficar mais animadinho, né? Mais animado, mais gostoso, eu quero dizer um beijo no seu coração. Jesus te ama e eu também. Não esqueça de dar o joinha aqui na live e também fazer a inscrição no nosso canal e o seu canal, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe, para a honra e glória de Jesus. Amém e amém.